Olá, estudante, seja muito bem-vindo para uma aula de História. Comigo, o professor Paulo Brito, nosso intérprete Paulo, tornando a nossa aula mais inclusiva. O que nós vamos falar sobre a aula de hoje? Quais os objetivos, né? Compreender o movimento de exploração dos bandeirantes aqui no Brasil e reconhecer esse processo de ampliação das fronteiras portuguesas aqui na América Portuguesa. Te convido, vem junto comigo, vamos para essa aula de História aqui, né? Você sabe o que significa, para o conteúdo de História, uma bandeira? Né? Não aquela bandeira como a bandeira do Brasil, mas para a história, né? Qual é o conteúdo da palavra bandeira? Você sabia que algumas rodovias aqui no Brasil têm o nome desses bandeirantes, dessas pessoas que faziam a bandeira? Como, por exemplo, aqui em destacado, em vermelho, a rodovia da Raposo Tavares, e Raposo Tavares era um dos bandeirantes. Gente, as bandeiras, elas foram importantes expedições de exploração no século XVII. Eram expedições de exploração com o objetivo de encontrar metal precioso aqui no Brasil, de capturar escravos fugidos, de capturar indígenas e fazer o reconhecimento desse território e ir ocupando esses territórios. Então, isso era uma bandeira, nessa expedição exploratória aqui no Brasil, que tem início ali no século XVII. Várias rodovias no Brasil, como a Raposo Tavares, a Fernão Dias e a própria rodovia dos Bandeirantes, levam os nomes desses bandeirantes porque fazem não exatamente o caminho que esses bandeirantes fizeram, mas a ligação do centro comercial principal, ali próximo do litoral, no caso a cidade de São Paulo, com regiões mais ao interior do Brasil, que é o caminho que esses bandeirantes faziam, de sair ali dos povoados já existentes no Brasil e caminhando para o interior do Brasil, reconhecendo o território, fazendo preação indígena, capturando escravos fugidos e principalmente a tentativa de encontrar ouro aqui no Brasil, esse metal precioso que era aí sinônimo de riqueza para uma nação dentro da política mercantilista. Lembram disso? Que o acúmulo de metal precioso era sinônimo de riqueza de uma nação. E que Portugal mais queria encontrar aqui no Brasil no início da colonização era ouro e prata. Beleza? Você considera que as bandeiras auxiliaram os portugueses a conhecer e ocupar o território no interior do Brasil? Como que você acredita que as bandeiras interferiram na vida dos povos indígenas? Trago aqui para vocês esse monumento, né, aos bandeirantes. É uma escultura em São Paulo, ali próximo do Parque do Ibirapuera, feita por Victor Brecheret, um dos escultores aí que o Brasil teve mais importantes no século XX, uma homenagem aos bandeirantes. E que sim, eles vão auxiliar os portugueses nesse reconhecimento, nessa ocupação do território no interior do Brasil. Então, a partir do momento que eles vão interiorizando as bandeiras, indo para o interior do Brasil, vão transpassar a linha do Tratado de Tordesilhas e vão ocupar esses territórios para a coroa portuguesa. E essas bandeiras, é claro, ela vai interferir sim no modo de vida dos indígenas, né? Nesse contato, na expulsão dos indígenas, na adaptação desses costumes, né? Se Portugal, portanto, tivesse respeitado integralmente o Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividia as terras americanas, de um lado Portugal e de outro Espanha, nós estaríamos neste momento tendo uma aula em espanhol, porque essa região aqui do Paraná, com exceção ali de Paranaguá, então você saía de Paranaguá, subia já para outras regiões do Paraná, nós já estaríamos em território espanhol. E os portugueses vão, ao longo da colonização, ocupando esses territórios. Então, estudar essa ocupação do território brasileiro, estudar a ocupação do território paranaense, é, em grande parte, entender esse desenho do mapa do Brasil atual, através, por exemplo, da atuação dos bandeirantes, né? Como eu disse para vocês, a porção da América que pertencia a Portugal era uma porção muito pequena frente ao tamanho do Brasil que ele é hoje. Então, essas bandeiras, ela contribuem para aumentar as fronteiras portuguesas aqui na América, para além do Tratado de Tordesilhas. Gente, então as bandeiras, a partir do século XVII, vamos ter essas bandeiras. Detalhe importante, se liga, as bandeiras eram expedições particulares, organizadas por particulares. Nós vamos ter, na história do Brasil, junto às bandeiras, as expedições públicas, que são chamadas de entradas. Então, nós temos as entradas, que são expedições públicas, as bandeiras são expedições
privadas, são expedições particulares. A maioria partiu da vila de São Paulo, então saía ali da fundação da vila de São Paulo, rumo ao interior de São Paulo e de outras regiões do Brasil, chegando, por exemplo, em Minas Gerais. Compostas, em geral, por brancos mestiços indígenas, aí nessa tentativa de encontrar ouro, de enriquecimento desses colonos aqui na América Portuguesa. Então, as bandeiras, trago uma imagem aqui para vocês, um bandeirante paulista com indígenas no fundo, né? A roupa típica desse bandeirante é um óleo sobre tela do Henrique Bernadelli, de 1925, está lá no Museu Paulista, o chamado Museu do Ipiranga. Gente, olha essa atividade aqui sobre as bandeiras, vamos ler o enunciado da atividade. Era um negócio rendoso, rentável, mas de alto risco. Se alguns bandeirantes e financiadores ficavam ricos, outros perdiam a vida e o dinheiro. Mas a ambição do lucro era tamanha que, às vezes, a vila de São Paulo se despovoava-se. Fascínio era grande demais. A gente tem a pergunta ali, né? Por que a busca pelo indígena? Por que o interesse pelos metais preciosos? A gente volta respondendo essa questão para vocês. Pessoal, vamos responder aqui essas duas questões, né? Então, por que a busca pelo indígena? Havia um problema da mão de obra, né? Uma falta de mão de obra ali na cidade de São Paulo. Então, eles, na tentativa de buscar esses indígenas para trabalhar nas lavouras. Lembrando que os jesuítas, a Igreja Católica, era contrário à escravização desses indígenas. Sem excedente comercial de produção, não havia renda para ter acesso à escravidão africana para comprar esses escravos oriundos da África. Por que o interesse pelo metal precioso? O sonho do Eldorado era antigo ao dos colonos, né?
Então, essa ideia de que o acúmulo de metal precioso, o ouro e prata, significava riqueza naquela época, era sinônimo de riqueza de uma nação. Então, os metais poderiam proporcionar um enriquecimento muito rápido, e esses metais vão ser encontrados aqui no Brasil no final do século XVII. São Paulo, a capital bandeirante, né? Então, as bandeiras é um movimento típico de São Paulo, né, da onde saíam a grande parte dessas bandeiras. Até o início do século XVII, São Paulo era, portanto, uma vila pobre com produção de subsistência, formada basicamente por mamelucos, dessa miscigenação entre o branco europeu e o indígena. Andavam descalços, dormiam em redes, falavam o tupi e assimilaram bastante dessa cultura tupi. Deslocavam-se a pé ou deslocavam-se de canoa. Então, a partir da cidade de São Paulo, essas bandeiras começam a ocupar o interior do Brasil. Aqui eu tenho, né, essa escultura do Antônio Raposo Tavares, um dos mais famosos bandeirantes. Essa escultura também está lá no Museu Paulista, chamado também carinhosamente de Museu do Ipiranga, essa escultura em tamanho real, um pouco maior, do bandeirante Raposo Tavares, né? Essas bandeiras também saiu de São Paulo rumo ao interior do Brasil. Gente, os bandeirantes, como eu disse a vocês, eles eram financiados por particulares. Nós vamos ter as entradas que são aí financiadas pela coroa portuguesa. As bandeiras, por sua vez, financiadas por particulares, que em troca, né, de metade dos indígenas aprisionados ou de lucros com metais preciosos. Então, o cara financiava economicamente a bandeira e exigia, em troca, metade dos indígenas que fossem aprisionados e metade, né, uma parte aí dos lucros dos metais preciosos que foram encontrados. Quais eram os objetivos, né? Capturar esses indígenas para suprir a falta de mão de obra, principalmente ali na região de São Paulo, e encontrar os metais preciosos que garantia a esses bandeirantes um enriquecimento fácil, né? Encontrar esse ouro e prata. Vamos aqui para uma atividade, gente. Podemos citar como objetivos da bandeira, tem aqui o tempo e a gente já... tem aqui as alternativas e a gente volta com a correção da atividade.
Pessoal, voltamos com a correção da nossa atividade. Então aqui, né, quais os objetivos das bandeiras? Então, essa captura dos índios, né? A gente costuma usar um verbo para substituir capturar como prear. Então é comum você ler nos textos de história, do seu livro didático, né, de provas que você, porventura, vai fazer, preação indígena, significa captura indígena, beleza? Então aqui, né, as bandeiras, como eu disse a vocês, resolver o problema da mão de obra, dessa carência de mão de obra que existia, né, embora houvesse, né, a escravidão africana sendo introduzida aqui, nem todos os colonos tinham dinheiro para comprar escravos, então eles optaram para ir para prear, capturar os indígenas. Buscar no sertão remédio para os seus males, como dizia na época, né? Como eu não tenho mão de obra, então eu me embrenho no sertão, no interior do Brasil, em busca desses indígenas. A princípio, os indígenas eles eram capturados em regiões próximas ao São Paulo. A partir do momento que esses indígenas iam cada vez mais para dentro das matas, as bandeiras também iam para as regiões mais distantes ainda. 3 tipos de bandeirismo: apresamento, mineração e sertanismo de contrato. Bandeiras de apresamento, em busca do negro da terra, em busca dos indígenas para trabalhar nas lavouras e no transporte de mercadorias, e também em busca daqueles negros que haviam fugidos, né, das fazendas, fugido dos seus senhores, né, dos seus donos. Então a gente tem essas bandeiras. A venda de escravos indígenas era uma forma de fugir da miséria e busca de alternativas para sobreviver. Então esses bandeirantes aprisionavam esses indígenas, vendiam esses indígenas como escravos e tinham alguma rentabilidade com a venda desses indígenas, os chamados negros da terra. As missões jesuíticas, aqueles aldeamentos jesuítas desses indígenas sob a administração dos jesuítas, eram alvo constante das bandeiras, uma vez que os indígenas estavam ali todos aldeados. Sertanismo de contrato, combate de rebelião indígena, capturas de escravos fugidos e prestação de serviços. Então se contratava um bandeirante, né, esse sertanismo de contrato, para que ele combatesse os indígenas, né, que estavam resistindo a essa ocupação, capturasse esses indígenas, a captura de negros escravos fugitivos e também prestavam serviços aos colonos. E as bandeiras de mineração, essas em busca de metal precioso, em busca de ouro, né? Depois da crise do setor açucareiro, o governo português vai incentivar a busca pelo ouro, pelo Eldorado aqui no Brasil. Esse ouro sendo encontrado no final do século XVII e fazendo de Minas Gerais o centro da mineração aurífera do Brasil naquele período. Porém, no início, as primeiras quantidades encontradas de ouro eram quantidades pequenas. A gente costuma dizer que o ouro aqui no Brasil é o ouro de aluvião, aqueles filetes de ouro no leito dos rios. Nós vamos encontrar esse ouro nas cidades de Curitiba e de Paranaguá, o que vai estimular as bandeiras para cá, em busca de jazidas maiores, e a fundação das cidades aqui do Paraná, Curitiba sendo fundada no final do século XVII, território pertencendo à Espanha, mas com a ideia, a possibilidade de encontrar o ouro, Portugal ocupa e vai fundar em 1693, em março de 1693, a vila de Curitiba. Região central do território foi o principal alvo, ali a região das Minas Gerais, Chapada Diamantina, né, onde vão encontrar aí algumas pedras de diamante, e a ocupação da região central do Brasil, quando então a gente tem as notícias das primeiras pedras de ouro encontradas aqui no Brasil. Temos uma atividade para fazer, vamos fazer essa atividade. Escreva, pegue o seu caderno, anote ali no teu caderno, escreva um parágrafo relacionando as bandeiras com a expansão territorial aqui na colônia.
Pessoal, voltamos aqui com a correção da nossa atividade, né? Então, escreva um parágrafo relacionando aí as bandeiras com a expansão territorial. Então, as bandeiras, elas contribuem para a interiorização do nosso território. Os bandeirantes saindo, por exemplo, da cidade de São Paulo e ocupando territórios para além do Tratado de Tordesilhas. Ao passo que eles vão adentrando para além do Tratado de Tordesilhas, os bandeirantes iam ocupando os territórios em nome da coroa portuguesa. Então, esse território que oficialmente pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha, passa a ser ocupado por Portugal e, posteriormente, pertencendo a Portugal também. Inclusive, vai ter assinatura de um tratado posterior ao Tratado de Tordesilhas, aumentando os limites territoriais portugueses, uma vez que Portugal havia ocupado essas regiões. Pessoal, entradas e bandeiras, expedições do século XVII, as entradas eram expedições oficiais da coroa portuguesa, enquanto que as bandeiras eram expedições feitas por particulares com objetivos similares, né, encontrar ouro, reconhecer território, né, a captura de indígenas e de negros fugidos, né? Responsável pela ocupação do território brasileiro para além da linha do Tratado de Tordesilhas. Vamos ocupar o território que pertencia à Espanha. E as monções, então nós temos as entradas, as bandeiras e nós temos as monções. As monções eram expedições fluviais, partiam geralmente de Porto Feliz, em São Paulo, ia subindo os rios e tinha como objetivo abastecer as vilas que estavam se formando no interior do Brasil devido ao movimento dos bandeirantes. Beleza? Agradeço a atenção de vocês, agradeço ao Paulo, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.